Castanhari lançou uma série recente na Netflix, Mundo Mistério, e levantou de novo uma discussão que já vem sendo feita há um bom tempo, que é sobre o lugar de fala. Mas eu tô falando mais especificamente no lugar de fala acadêmico. Muitas pessoas criticam o Castanhari porque falam que, como ele não tem formação na área, afinal ele não é historiador, ele não é cientista, ele não poderia estar divulgando esses conteúdos. Tudo bem, eu entendo o lado dessas pessoas, inclusive eu sou uma dessas pessoas formada em uma dessas áreas. Mas eu acho que essa discussão, ela não está sendo uma discussão positiva no lado da educação. No sentido que, se nós temos um Castanhari, é porque nós, historiadores, nós, cientistas, falhamos em fazer uma divulgação que realmente penetrasse na maioria dos lares. Nós, durante anos, acabamos elitizando os conteúdos. Infelizmente, isso é uma realidade. E há uma confusão muito grande sobre o papel do Castanhari. Ele não está lá para substituir o historiador, ele não está lá para substituir o cientista, ele está lá para fazer uma divulgação, ele é um comunicador, certo? Aí então a gente entra naquele mérito de a quem deve o papel de divulgar conhecimento? Quem produz esse conhecimento? Ou quem tem uma capacidade para fazer essa divulgação de forma exitosa, como é o caso do Castanhari? Isso é uma questão interessante, porque dá para levantar vários tópicos. O primeiro lado é, eu entendo a defensiva de muitas pessoas de falar que quando dão aval a um Castanhari da vida, historiadores e cientistas e pessoas que fazem produções acadêmicas perdem relevância, pois, em teoria, elas não estão divulgando, certo? Suas pesquisas. Elas não estão tendo crédito por essas pesquisas. Mas, por outro lado, eu fico pensando em que ponto isso não está virando uma disputa de ego. Eu entendo que a academia é preocupada com sua própria imagem e que um historiador, um cientista, quando ele realiza pesquisas, ele não vai realizar de qualquer forma. Ele tem todo um preparo, ele tem toda uma metodologia, ele tem profundidade, especialidade muitas vezes no assunto, principalmente quando vão adentrar em pós-graduações, mestrado, doutorado. Então eles têm sim uma propriedade, uma profundidade para falar sobre certos tópicos, certo? Mas ninguém está querendo generalizar e ninguém está querendo banalizar o conhecimento ou torná-lo algo enlatado. Eu acho que o que as pessoas não entendem é que o Castanhari, ele é um excelente anticorpo para se proteger de divulgações, sim, que servem a um desserviço à educação e à produção acadêmica. Como nós podemos pegar um exemplo, Brasil Paralelo, assim como tantos outros canais. Então, eu penso que entrar numa disputa contra o Castanhari é entrar numa disputa burra, porque você vai perder voz, entendeu? Você vai perder uma voz de uma pessoa que é minimamente preocupada. Ele tenta ter na sua equipe sempre pessoas especialistas para ajudar a fazer o roteiro. Como eu disse, o papel dele não é ser o especialista, ele é o comunicador. Agora, a quem deve o papel de fazer a divulgação de pesquisas históricas? Em tese, e no mundo ideal, ao historiador. A quem deve o papel de fazer divulgação de pesquisas e descobertas científicas? Em tese, e no mundo ideal, é o cientista. Mas, por que isso não acontece? Porque nós falhamos. Muitas vezes as pessoas se hiper especializaram, super se aprofundaram no assunto e elas sim teriam a máxima propriedade para chegar lá e falar sobre certos tópicos. Acontece que
falta-lhes, em muitos casos, didática. E nesse ponto, não é possível alcançar a grande massa. Às vezes, existe uma barreira, até mesmo no ambiente universitário, na qual muitas vezes alunos que já passaram por ensino médio e que, em teoria, estão interessados naquela área, afinal, entraram para aquele curso, sentem dificuldade para entender certos assuntos. Então, ninguém está querendo dizer que está havendo um roubo por parte de divulgadores como Castanhari do papel que seria para o historiador. O que está acontecendo de verdade é a ocupação de um espaço que estava vazio, porque não havia pessoas, ou se havia, eram poucas, entendeu? Haviam poucas pessoas desse nível de qualidade e desse nível de didática para poder fazer esse tipo de papel. Agora eu acho que ficar discutindo com Castanhari e ficar tacando pau em cima dele não vai adiantar nada. Como eu falei, é um desserviço. Pelo menos ele está fazendo algo minimamente fiel. O máximo que se pode fazer, eu acho, é ver um vídeo dele, viu que houve alguma falha, algo que poderia ser complementado, comenta, envia e-mail. Eu tenho certeza que ele tem todo esse cuidado, essa apuração, que, como eu já falei, outros canais gigantes, novamente cito o Brasil Paralelo, não tem. Eles distorcem o que são fatos históricos. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado o alvo que queremos atingir, certo? Pois às vezes a gente está perdendo um precioso aliado. Agora, na minha visão, eu consigo entender ambos os lados. Ninguém quer perder o seu espaço, entendeu? Ninguém quer ser substituído. Ninguém quer pensar que no futuro simplesmente não haverá professores, haverá só uma grande tela na qual passará vídeos como do Castanhari ou de outros produtores de conteúdos e que cada vez mais a educação, a divulgação de conhecimento vai ficar rasa, vai ficar enlatada, vai perder a profundidade, o mínimo de metodologia científica. Ninguém quer que isso aconteça. Mas o que é necessário então? Como eu falei, era um espaço vazio. Havia esse espaço vazio de pessoas com uma didática boa para fazer essa divulgação de conhecimento. Está sendo ocupado por Castanhares e por outros youtubers, por outros divulgadores. Se você quer combater isso, talvez seja na hora de sair um pouquinho da Torre de Marfim e tentar ser didático e abraçar esses meios de divulgação de conhecimento. Isso não vai te tornar menos acadêmico, menos especialista, menos capaz. Então é necessário que a academia pare de ter esse ego de, às vezes, produzir somente para a academia, às vezes coisas que não têm sentido, um sentido prático, e comece a refletir para quem produzimos, certo? Muitas pessoas ganham bolsas CAPES, bolsas CNPq, são bolsas vindas do governo. Os acadêmicos têm um dever com a sociedade de retornar esse conhecimento de alguma forma. Eu sou totalmente a favor. Quem é especialista é quem tem o maior direito de falar sobre aquele assunto. Ponto. Para mim é isso. Você tem que produzir o conteúdo de forma que fique acessível às pessoas. Caso não adianta reclamar. E é essa visão que eu tenho, sabe? Infelizmente, grande parte da população brasileira é uma população ainda com baixo nível de escolaridade. Então, existe sim um grande gap, uma grande distância entre o que é produzido na academia e ao que chega ao grande público. Infelizmente, a gente acaba perdendo espaço. Eu vou pegar o exemplo do historiador. Eu vou pegar um objeto específico para demonstrar o que está acontecendo. O livro. Temos muitas produções acadêmicas que se transformaram em livros. Mas quando você vai ver os mais vendidos, que são sobre temas históricos, não foram escritos por historiadores. Foram escritos por jornalistas. E por quê? Porque
às vezes a pessoa ela vai usar um título mais chamativo, ela tem uma linguagem mais acessível, como jornalista ele sabe, tem aquela forma de escrever que fica mais palatável, e a gente acaba perdendo esse espaço para os jornalistas. Então às vezes ficam rusgas, né? Muitos livros escritos por jornalistas, não todos, mas muitos, não seguem rigores metodológicos, então acabam divulgando assuntos que não tem aquele cuidado, e alguns até chegam à canalice de deturpar fatos. Então, é claro que isso é um grande incômodo no historiador, porque imagina uma pessoa que passou anos e anos se especializando no assunto, com rigorosidade metodológica, com as fontes certas, passando pelo crivo dos pares, escrever um livro que, finalmente vou lançar um livro pelo Kindle, um livro para as livrarias, e vou lançar numa feira do livro e de repente vem meia dúzia de pessoas para prestigiar, enquanto o livro daquele jornalista tem gente virando a quadra. Mas a gente tem que ficar reclamando de que a culpa é do jornalista, a gente tem que ficar reclamando que a culpa é do Castanhari. Eu acho que a gente precisa rever que não tem culpa, é apenas uma lacuna. É uma lacuna e as pessoas elas realmente têm interesse na área histórica, elas têm alguns interesses em áreas científicas, mas a grande massa não vai querer saber numa profundidade muito grande, sabe? Às vezes ela quer saber de forma mais casual, mas só o fato de você começar a enxergar o interesse, tu pode despertar uma pessoa que no futuro vai ser um grande historiador ou um grande cientista. Então, tem que saber distinguir, certo? O Castanhari ele não se propõe a fazer uma produção acadêmica, ele se propõe a fazer divulgação. E claro que não vai ser, muitas vezes, na profundidade que um doutor em um assunto X vai ter. Mas é justamente esse fator, e também pelo fator dele ser um ótimo comunicador, que auxilia ele a chegar a essa grande massa. Então, é necessário que se entenda isso. E se há um incômodo, que a academia está cada vez mais se distanciando da sociedade, e a gente vê isso agora, como por exemplo com os cortes das bolsas. A sociedade pouco se mobiliza diante do governo para exigir que esses cortes não aconteçam. Muitas vezes a gente pode entrar, às vezes até mesmo em comentários, em noticiários, e às vezes tem gente que comenta que universidade pública, bolsa, não devia existir, que esses investimentos, esses impostos deviam ir para outras direções. Ou seja, existem pessoas que não entendem a necessidade da produção acadêmica. Claro, agora, por exemplo, coronavírus, alguns estão começando a entender a necessidade disso. Mas, principalmente na área de humanas, a gente precisa ser mais defensivo, a gente precisa mostrar o que estamos produzindo e conseguir levar isso para o grande público, para que ele tenha sintonia, ele entenda e valorize o que está sendo feito na academia, ele entenda que há muita produção, há muito conteúdo de qualidade, e que ele crie um engajamento e interesse em defesa à educação superior de qualidade. Então, é isso. Basta entender isso. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Tem que pensar um pouco se essa é uma briga válida ou não, sabe? Eu consigo entender os dois lados, mas mesmo assim, eu acho que há um certo exagero